Paz seja convosco, amém? Você vai dar aula sentada? Eu vou. Na pregação. Paz seja convosco. Vamos orar, entregar essa aula nas mãos do Senhor. Eu acho que será uma aula muito interessante, né? E uma aula bem atual. Então vamos fechar nossos olhos, pedir a direção do Espírito Santo de Deus. Amém. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor continue nos abençoando, que o Senhor continue nos ensinando, Espírito Santo de Deus, e que o Senhor continue nos sustentando, Pai, tanto fisicamente quanto espiritualmente, nesses dias de pandemia, Senhor, que nós possamos utilizar, Senhor Deus, ó Pai, este momento, para pregar a Tua palavra, para ganhar almas para o Teu reino, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, eu preparei uma aula que realmente é o que está precisando no momento, né? Que nós estamos precisando no momento. Então, o título é Ferramentas Digitais para Evangelização. Então, por que eu escolhi essa aula? Irmãos, eu estou lá na escola e todo mundo sabe que não está tendo aula, né? E na educação infantil, eu não sei se é mais fácil ou mais difícil. Porque as crianças maiores, elas vão na escola, pegam ou então mandam pelo e-mail, da forma que o pai consegue receber em casa. E elas imprimem, ou elas vão lá na escola e pegam para imprimir e leva as atividades para fazer em casa. E o professor vai orientando, né? Ou pelo telefone, ou pelo Facebook, do jeito que a família tem a condição. Mas a educação infantil não tem isso de pegar e levar para casa. E o que nós estamos fazendo? A gente está recebendo treinamentos para trabalhar com mídia digital. Né? E aí eu penso, por que não a igreja? Porque a igreja, por exemplo, uma pessoa de risco que está dentro de casa assistindo os cultos online, por que ela tem que cessar a evangelização? Por que ela tem que parar de evangelizar? Não tem, né? A mensagem da Lena hoje, ela fez uma evangelização, está fazendo e vai fazer uma evangelização corpo a corpo, porque ela tem essa oportunidade, todos os dias ela está lá naquele local, por causa do trabalho dela. Mas tem pessoas que estão em casa, e nós mesmos, muitas vezes a gente fica em casa, quem não está trabalhando, né? Igual eu, vou na escola, às vezes uma vez por semana, eu fico muito em casa. Então, nós temos que aproveitar este tempo para evangelizar. E outra coisa, gente, tem pessoas em casa deprimidas, com medo, tem pessoas em casa pensando em suicídio. O missionário Antônio passou por uma situação na família, né, na nossa família, por causa da situação, das notícias que chegam, a pessoa surta. Entendeu? Ela não está preparada. Nós, graças a Deus, nós estamos firmes na rocha. Mas tem pessoas em casa que não tem isso, que não está firme na rocha. Então ela fala assim, já está tudo ruim, eu acabo de uma vez com tudo e fico livre. Então são pessoas que estão precisando ouvir a palavra de Deus, precisam converter, precisam entender que Jesus Cristo é o principal na vida deles. E se todos, né, muitos estão trabalhando com mídia social, por que não nós, né? Então, para isso, irmãos, primeiro eu quero ler com vocês o Salmo 33, convidar vocês a abrir a palavra de Deus. Nós não vamos ir muito nas referências hoje da Bíblia, mas nós vamos ler esse Salmo 33. Nós vamos ler a partir do versículo 10 até o final. Então vamos assim, começar aqui pela missionária Viviane, e aí vai a irmã Helena, e cada um lê um versículo. É Salmo 33, 10, Vivi. E você que tem em casa também, pode pegar, pode ler. Abre
abra sua Bíblia para acompanhar. Ouve, Senhor, e tem piedade de mim. Senhor, seu meu auxílio. Não, 33. 33. Oh, meu Deus, tô falando 33, 10. 33, Atenção, ainda também a gente diferente. Mas ouve, Senhor, tem piedade de mim, tem É Deus. verdade mesmo. É Deus. É Deus. Tá. Confirmar aqui, agora tá certo. 33, 10. O Senhor desfaz o conselho das nações, quebranta os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre. Os intentos do coração, de geração em geração. E trata a nossa nação, pastor. Amém. Em nome de Jesus. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Vai ler, irmã Maria, o 13. Vai, irmã. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens. Da sua morada contempla todos os moradores da terra. 15. Ele é que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com a grandeza de um exército, nem o homem valente se livra pela muita força. O cavalo em vão para a segurança, não livra ninguém com a sua grande força. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Para livrar-nos a alma da morte e do tempo da fome, conserva-lhes a vida. Amém. A nossa alma espera no Senhor, Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu nome. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. Amém. É um salmo para o momento, né? Falando da nação, né? Falando a respeito dos intentos do Senhor, de geração em geração. Falando dos ímpios, né? Do conselho do Senhor, falando também da nossa dependência de Deus. Então ele fala o seguinte: o Senhor, o versículo 15 fala assim, o 16: não há rei que se salve com a grandeza de um exército, nem um homem valente se livra pela muita força. Por quê? Nós confiamos em Deus. Amém? Se o Senhor não colocar a mão, irmãos, se o Senhor não liberar a palavra de bênção, nada acontece. Nada de bom acontece. Né? Então, nós confiamos em Deus. E é dentro disso que nós vamos levar a nossa aula hoje, de acordo com a situação que estamos vivendo. Então, nós vamos primeiro começar, né? Eu acho que não vai dar tempo hoje, mas na próxima aula nós vamos falar sobre as ferramentas fáceis de usar, que nós podemos usar e muitos já estão usando. Isso para evangelismo. Então, vamos lá falando a respeito do Novo Testamento. Quando Cristo, a chegada de Cristo na Terra, como Filho do Homem, ou quando o Senhor, ele nasceu de uma mulher e ele se tornou Filho do Homem, o cenário estava pronto para uma nova fase do plano de salvação de Deus. Então, irmãos, no Antigo Testamento, como que Deus falava com o povo? No Antigo Testamento, Deus sempre falou com o povo, né? Desde a criação, lá no Jardim do Éden era face a face. Depois vieram os patriarcas, né? E aí Deus começou a falar através deles. Mas no Antigo Testamento, qual que era a forma que ele usava para falar com o povo? Através profetas e sacerdotes, não é mesmo? Era um sacerdote, só o sumo sacerdote, que podia entrar temporariamente, no dia certo, uma vez ao ano, no lugar santíssimo. E Deus falava, né? Tem até um modo a gente guardar isso, que o sacerdote, ele leva a questão dos homens para Deus, e o profeta traz
a questão de Deus para os homens. Pastor, só um detalhe, já pensou se acontecesse isso nos dias de hoje? Chegar aqui assim, não ter igrejas, por exemplo, tem várias regiões. Aí o que acontece? O que tem que acontecer? Todos nós temos que levar a oração para um pastor e só ele pode Entregar para entregar tudo para Deus. E eu tinha que fazer uma lista, um cabelo, eu estou até uma Bíblia aqui, Tinha que ter mais de um sumo sacerdote, né? Tinha que ter mais de um sumo sacerdote. Sabe por quê, irmãos? Naquela época, Deus ele falava para outros povos, mas exclusivamente para o povo judeu. Não era a construção da nação de Israel? Não era Deus endireitando aquela nação? Então era exclusivamente. E mesmo tendo sinagogas fora de Jerusalém, fora do templo de Jerusalém, as questões eram só sinagogas, né? Então as questões mesmo era levada ao sumo sacerdote de Jerusalém e eles tinham a obrigação de ir uma vez ao ano em Jerusalém. Era uma obrigação que todo judeu tinha, né, disso. Então, é o que o Wagner falou. Isso funcionaria hoje? Não funcionaria. Alguém está acomodado. Hoje... Eu só queria ficar só acostumando, pastor, leva essa oração para mim. Ou então quer continuação, o famoso 6 horas. Você ora para mim? Você ora para mim? 6 horas. Então, o que Deus fez? Um novo, o plano de salvação. A nova fase do plano de salvação, que é Jesus Cristo entre nós. E aí, o que Jesus formou? Jesus formou o quê? O que Jesus formou? O que ele deixou? Congregai-vos, né? Lá no Antigo Testamento. Ele deixou a igreja. E o que é a igreja? Um número de pessoas. Hoje é lógico que tem profecias, né? Nós não desvalorizamos, é um ministério muito bonito, o ministério de profeta. Hoje tem, né, os pastores, né? Pedro chama como sacerdócio e fala que nós todos somos sacerdócio santo. Pedro fala isso. Por quê? Um grupo de pessoas se reuniu. Deus reuniu um grupo de pessoas, vamos pegar aqui na nossa igreja, para quê? Anunciar a salvação. Hoje depende de uma pessoa, irmãos. Hoje depende de 1 ou 2 profetas. Todos somos sacerdotes, todos somos profetas. Porque quando nós falamos da salvação de Jesus Cristo, nós somos profetas. Nós somos, como, né, João Batista, anunciadores das boas novas de salvação. Então, hoje, em qualquer parte do mundo, existe uma igreja, existe vários sacerdotes, existe vários profetas. E o que é isso? A obra de Deus acontecendo através de um grupo de pessoas. Isso já foi um novo meio de evangelizar e de ganhar almas. Não é mesmo? Foi uma nova forma. E como que era? Vamos chegar lá nos manuscritos. Antes, a gente às vezes pergunta assim, por que nós não temos a Bíblia original lá que foi escrita lá pelos evangelistas, né? Mateus, Marcos, Lucas, João, os manuscritos. Por que nós não temos isso? Eles foram reescritos porque os manuscritos e papiros da Bíblia Sagrada foram escritos em pergaminhos, velinos ou papiros, extraídos de uma planta. Método muito parecido de como faz papel hoje em dia. Mas esses material, principalmente, irmãos, os pergaminhos, o pergaminho, por exemplo, ele durava menos que o papel. Esse papel nosso já não dura quase nada, né? Se molha, acabou, se queima, acabou, se você deixa guardado, amarela e acabou. Então, os pergaminhos eram um tipo de papel que, naquela época, eles não duravam muito. Então, eles tinham que ir, por isso existiam os escribas. Eles tinham que ir escrevendo, aí os pergaminhos começavam a ficar velhos, eles escreviam de novo. Então, os pergaminhos, pele de bode, eles escreviam na pele. Os pergaminhos eram a pele de bode. Ó, mulher passou ali, fez.
pressão vai cair. Os pergaminhos era a pele de bode ou cabra. Eles pegavam as peles, tinham um processo e eles escreviam naquelas peles. Você já viu o filme antigo que eles abrem, né, aqueles pergaminhos, aqueles rolos? Jesus, né, quando ele chegou na sinagoga, ele pegou o pergaminho, estava, se não me engano, o livro de Isaías, que ele leu, né? De Isaías, que ele abriu. Ele pegou o livro de Isaías, abriu lá quando ele entrou no templo, né, que ele ia pregar para aquele povo. Os velinos também é um tipo de papel que escreve. Os velinos, olha só, velinos era pele de feto de boi, de bovino, né? Boi não, vaca, né? De bovino. Então, ele era mais liso e fino que o pergaminho. Então, uma classe mais alta utilizava os velinos, porque ele era mais fininho e mais liso, não durava. E os papiros eram feitos de plantas, como hoje se faz papel, não é de planta. Os papiros eram feitos de papel. Então, dessa forma, no Novo Testamento, na época de Jesus, que eles escreviam. Nesse tipo de papel. Hoje nós temos a gráfica que imprime e dura bem mais. A Bíblia, né, que é um papel melhor, dura mais tempo. Nós temos aí algumas Bíblias mais antigas, porque foram conservadas, né? Mas nós não temos Bíblia, né? A primeira Bíblia que foi feita lá no tempo de Jesus, quando juntaram os livros, nós não temos isso mais, né? Se alguém tem, se tem em algum museu, é porque ela foi conservada, né? Então, todo o Novo Testamento foi escrito. Alguém sabe como foi escrito? Em paz. Todo o Novo Testamento foi escrito. Como que foi escrito? Como que é o Novo Testamento? Porque o Antigo Testamento, os profetas escreviam, os reis, né, tem a biografia dos reis, que era escrito para a nação. Isso é o Velho Testamento. Tem o Pentateuco, que são os livros que Moisés escreveu. Mas o Novo Testamento, todo ele foi escrito por cartas. Tudo no Novo Testamento são cartas. Porque às vezes a gente fala, é só as cartas de Paulinas e as cartas gerais. Não, os evangelhos são cartas. Depois vem Hebreus, Atos dos Apóstolos são cartas. Depois vem cartas paulinas. Depois vem Hebreus, que é uma carta. Depois vem as cartas gerais, que é Pedro, João. E depois vem o Apocalipse também, que eles são cartas. Então, gente, Mateus, só para a gente relembrar aqui, Mateus, o Evangelho de Mateus, foi uma carta que ele escreveu para o povo judeu. O Evangelho de Marcos é uma carta que Marcos escreveu para o povo romano. Isso aí a gente já sabe que está na visão do Evangelho quadrangular. Lucas foi uma carta que ele escreveu para Teófilo, o seu amigo grego. Deve ter sido lido lá, né, na Grécia. João, ele escreve para toda a humanidade, mas também foi uma carta, né, que ele escreveu ali para o povo gentil e judeu. Atos dos Apóstolos, Lucas de novo escrevendo. E depois vem as cartas paulinas, que ele escreveu para as igrejas cristãs e também para os pastores, né, Tito e Timóteo. A maioria das cartas de Paulo, ele escreveu para igrejas que ele fundou, mas nem todas. Igual, ele escreveu uma carta também aos romanos, e Roma ele não fundou. Hebreus foi uma carta escrita para o povo hebreu. Cartas gerais, que foram para vários povos, João escreveu, Pedro e João, gerais, Pedro e João, e Apocalipse, já está bem claro lá, para as 7 igrejas da Ásia. Mas o que eu quero dizer com isso, sobre as cartas? Talvez o povo, no tempo das cartas, talvez o povo estava como hoje, com nós, com toda essa internet, com todo esse meio de comunicação. Porque até então, até a vinda de Cristo, o povo, ele escrevia, não tinha estradas, não tinha uma maneira fácil do povo andar e se comunicar. Nos 400 anos de silêncio, quando estava chegando, aproximando, quando Roma tomou posse,
do mundo daquela época, Roma abriu estradas e tudo que foi feito nesse sentido foi para facilitar a divulgação do Evangelho. Já era Deus trabalhando. E aí, nisso, em Roma fazendo isso, o que aconteceu? Aquele povo, o que ele tinha em mãos? Ele tinha escrita, gente. Eles ali no Novo Testamento, lá no início, quando o cânon do Novo Testamento foi formado, eles tinham a escrita. Vamos voltar naquele tempo e lembrar que a escrita naquele tempo era tão avançada, era uma coisa tão nova, tão avançada, assim, que muitos sabiam ler, como hoje nós temos a internet. A internet não foi evolução? Imagine lá no tempo do Novo Testamento, em que as estradas foram abertas, tinha facilidade de correio, tinha facilidade dos navios para levarem as cartas, né? Muitas cartas de Paulo foi levado por uma ou duas pessoas que ia viajar para determinada cidade e Paulo fazia a carta e mandava por aquela pessoa. Então nós vamos entender, gente, que a escrita de cartas naquela época, nós podemos falar o seguinte, alcançou todo mundo daquela época, o mundo da época. Hoje a internet alcança o nosso mundo dessa época, dessa geração. Então eu estou querendo o seguinte, comparar que a situação era a mesma. Imagina, irmãos, a nossa igreja recebendo uma carta de Paulo, Paulo estaria, vamos falar assim, Paulo estaria lá na Argentina, se fosse nos dias de hoje, Paulo lá na Argentina, preso, e nós aqui recebemos uma carta dele. Não é como receber um e-mail hoje, se a gente for comparar? Não é como a gente receber um WhatsApp hoje? Porque o tempo colaborou. É lógico que as cartas não eram como hoje, rápido, né? Hoje tudo é muito rápido. E o Espírito Santo sabe disso. Deus já sabia disso antes. Porque Deus começa do fim. Então ele já sabia que tudo ia ser muito rápido hoje em dia. E o que ele fez? Ele também nos deu essa condição. Ô, irmãos, tudo que é inventado é para quando Deus dá sabedoria a alguém para inventar algo, tipo a internet, tipo a televisão, é para ser usado na obra dele. Tipo o carro. Olha, há uns tempos atrás, olha a ignorância do povo de Deus. O povo de Deus não podia ter televisão em casa. Agora o povo de Deus está tentando entrar na mídia e está difícil. Antigamente, o cristão não podia ter carro. Naquela época, missionário Antônio, vamos pegar aí há 35 anos atrás, cristão tinha carro? Nem telefone. E nem telefone. Telefone, quando surgiu o telefone, era para algumas pessoas. Então, e aí o cristão não podia ter carro também, porque o carro era status e o cristão tinha que ser pobre. Há uns tempos atrás, bem pouco tempo atrás, irmão, não é muito tempo não, o cristão não podia entrar na faculdade. Eu ouvi em Olaria muitas vezes isso, que o cristão entra na faculdade e desvia. Onde que está isso na Bíblia, gente? Paulo era um homem estudado, estudou os pés de Gamaliel e ele converteu. Paulo era um homem muito culto. E ele converteu. Eu fiz faculdade, muita gente está fazendo. Quem quiser fazer, vai fazer também, em nome de Jesus. Missionária Edilson está fazendo. Ninguém desviou. Sabe por quê? Porque lá na faculdade tem que pregar o evangelho. Também tem que ter servo de Deus. Servo de Deus tem que se formar para estar nas grandes empresas. Servo de Deus tem que se formar para estar na escola. Depois fica aí criticando porque a escola está ensinando coisas erradas para a criança, está aprovando leis. Por quê? Porque servo de Deus não está ocupando o lugar dele por ignorância. E aí, quando ele desperta, é tarde demais. Mas, irmãos, o carro foi feito para evangelizar. Foi criado para evangelizar. O telefone foi criado para evangelizar. A televisão, ela não é para ficar passando coisas mundanas lá, não. A televisão é para se falar a palavra de Deus.
para os mundanos, que eu falo que cristão não precisa ficar assistindo esses programas que quem acompanha aí, missionário Antônio, a gente tem que saber filtrar, porque tem muita coisa na televisão que fala de Deus e leva para o lado herético, né? Eu sinceramente, eu não gosto de acompanhar na televisão muitas coisas evangélicas, porque o Edu sabe lá, fala misericórdia, Senhor, isso aí está falando a nível nacional. E a gente vê que prega muita heresia. Mas a televisão é para pregar para mundana, é para pregar salvação. Então, o cristão abre mão de tudo isso. E agora, gente, está abrindo mão da internet. Que agora que está despertando. E nessa pandemia, me fala qual igreja que estava preparada. A gente está se virando, né? Mas qual igreja que estava prontinha para um momento desse? E a gente sabe que viria. Essa mulher, ela me achou no Facebook, pregando na sexta-feira, porque sempre por causa do carro, costumo jogar no Facebook, né? Ela me achou no caso. É porque é ao vivo. É ao vivo. Entendeu? Ah, Nossa Senhora. No meu contato no Estado. Aí do Estado eu costumo mandar pro Facebook. Então ela me achou no Facebook pregando. Aí pediu já pra gente já vir. Meu telefone, já no zap dela, já no meu. Pra gente comunicar e orar. Eu de madrugada na casa dela, na minha casa, mas eu já para o pessoal dela lá, que tá tudo bebendo. Tá vendo, gente? Nós vamos chegar nessa parte daqui a pouquinho. Então, gente, nós precisamos, a palavra que está usando muito, nos treinamentos, que eu estou fazendo muito treinamento também pela internet, nos treinamentos que eu estou fazendo. Ontem mesmo eu fiz um curso evangélico sobre mídias sociais, com o pessoal evangélico pela internet, muito bom. Então, a palavra que está sendo falada, nós precisamos nos reinventar. Gente, nós temos que sair desse lugar comum, a igreja tem que sair desse lugar comum. O missionário Einstein falou o seguinte, não sei se foi na aula ou na mensagem, que a igreja vai voltar sim, esse tempo vai passar e a igreja vai voltar, mas a igreja não vai voltar a mesma. Ela não vai ser do mesmo jeito antes da epidemia, gente. Ela vai voltar diferente. Nós não sabemos como. E em nome de Jesus ela vai voltar melhor. Mas nós precisamos nos reinventar, irmãos. Para quê? Para pregar a palavra de Deus, para evangelizar. Nós não podemos continuar nessa passividade. Ou seja, eu não sei mexer em redes sociais. Pronto. Não sei. Mas não pode ser assim, irmãos. Não pode ser assim. Nós temos que querer aprender. Graças a Deus a Lena já está providenciando o WhatsApp dela. Né? Ela já sentiu falta do WhatsApp. Porque ela não está acompanhando os cultos. Né? Não dá para ela vir durante a semana. Ela está sentindo falta. Tem pessoas na igreja que não estão acompanhando o culto porque não tem rede social. Vamos ver uma coisa. É difícil hoje uma casa que não tem internet. Aqui, né? Não estou falando interior, não. Estou falando a nossa realidade aqui. Né? Dona Antônia tem? Só tem internet na casa da senhora? Então, com o tempo, só vai colocar para a senhora evangelizar. Porque não é só nesses tempos de pandemia, não. E não precisa falar assim, eu não sei mexer com isso. Calma, a senhora vai saber. Wagner tem? Lena vai colocar em nome de Jesus, Viviane tem. Quebra-cabeça, faz muita coisa que não pagar, mas então, né, nós temos um exemplo aqui, daqui a pouco nós vamos voltar. Pastor, acrescentando o que a senhora está falando aí, que da pessoa se reinventar, e até às vezes você fala sobre uma coisa de modernizar as coisas, a gente sabe que cada coisa que a gente experimenta nova, até dentro do próprio evangelho mesmo, ele assusta muitas pessoas. Ela acha que ela não aprende, ela acha que ela não é capaz, e ela acha que aquilo ali é uma absurdo. Mas se você for olhar, pegar a parte da Bíblia, quando Deus chamou Paulo, né, teve aquela experiência com Saulo, né, que mudou o nome dele e tudo mais, e que ele, falando para Ananias que queria que aquele homem fosse usado, porque acho que Deus já queria
ele ser usado para ele ser o quê? A pessoa que, no caso, ia levar a parada e outra. Paulo era poliglota. Ele chegou Falava pronto. várias línguas. Falava Várias línguas, Então, tinha usou cidadania romana. Pois é, Ele cidadania chegou romana. pronto. Tanto é que queriam tirar ele, impedir ele de continuar falando hebraico. Não, eu tenho cidadania romana, eu tenho direito. Não foi mais nada e continuou com o evangelho. E só quem determinou a morte de Paulo foi quem? Foi Roma. Na hora de Deus. Porque quiseram matar ele antes, mas pela cidadania romana dele, Deus não permitiu. Né? Então, né, quem está em casa aí, que não ouviu o comentário do missionário Wagner, porque está até de massa, difícil de falar, ele está tendo o exemplo de Paulo, que Deus preparou Paulo. Ele era poliglota, ele tinha cidadania romana, e Deus preparou ele para aquele momento. Então, Deus precisa de pessoas, Deus usa todos, mas aquele que vem mais simples para a igreja, Deus, ele trabalha na vida dele para que, não somente na espiritual, principalmente na espiritual, mas ele também trabalha na vida da pessoa para a pessoa crescer. Por que a pessoa crescer? Para ela ter condições de pregar a palavra. A pessoa vai só evoluindo quando vem para a presença de Deus. Quando eu vim para a presença de Deus, eu tinha a 8ª série, né? E eu fui aprendendo. Né? Todos nós que estamos aqui e todos nós da igreja, conforme o tempo de igreja, a pessoa vai evoluindo. É como uma criança. E eu estou falando até materialmente, eu estou falando até, como que fala? No aprendizado, intelectualmente. A pessoa vai crescendo, gente. A pessoa vai crescendo, Deus vai dando a ela conhecimento e sabedoria. Né? Igual Filipe. Todo mundo tinha conhecimento. Estevão, todo mundo tinha conhecimento. Todos que estavam ali discutindo com Estevão tinham conhecimento igual ao dele. Imagina se não tivesse. Mas ele tinha algo que nenhum deles tinha, sabedoria divina. Entendeu? Então nós podemos ir adquirindo conhecimento, adquirindo e crescendo. Nós vamos conversar com pessoas que têm conhecimento igual ao nosso, menos que o nosso e mais que o nosso. Mas não terão a sabedoria divina que Deus nos deu. Amém? Então é assim que a gente ganha algo para Cristo. A igreja nunca mais será a mesma depois dessa pandemia. Por isso nós precisamos nos reinventar. Primeiro, Deus não nos deixa de fora do que o Senhor está fazendo no mundo. Isso quem falou foi a missionária Nauzira. Eu sigo, né? Estou seguindo a missionária Nauzira Nascimento. E ela falou isso. Deus não nos deixa de fora do que o Senhor está fazendo no mundo. O que o Senhor está fazendo no mundo hoje que atingiu? Não é uma epidemia. Epidemia local. Tem várias epidemias, já deu epidemias no Brasil. Mas o que Deus está fazendo hoje no mundo? Pandemia, né? Não é no mundo todo? Qual que é o assunto hoje do momento, gente? Todo lugar que você vai, você escuta gente comentando, dentro do ônibus, você abre a internet, você liga a televisão, tudo é o mesmo assunto. Qual assunto que é hoje no mundo? Coronavírus. Covid-19, fique em casa, use máscara, é a pandemia no mundo todo, irmãos. Não escapou um país sequer. Vocês perceberam? Em menos de 3 meses já tinha alcançado o mundo todo. Dezembro. Vamos ver que começou mesmo a aparecer, já tinha antes, um pouco, uns meses antes, mas que começou a matar mesmo em dezembro, na China. Dezembro, janeiro, fevereiro, março. Março já estava no continente, no nosso continente aqui na América do Sul. Já estava sem saber, senão nós nem íamos. 4 meses, vamos pôr assim, 5 meses. Essa pandemia alcançou no mundo todo. O mundo todo. Não é Deus, irmãos? Não é permissão de Deus? Quem fala que isso não é permissão de Deus? Nem o ateu pode falar que isso não é permissão de Deus. Isso é permissão de Deus, sim, gente. Deus permitiu essa pandemia. Mas Deus não nos deixa de fora.
Então, é um clamor que a gente faz. Deus, não nos deixe de fora do que o Senhor está fazendo no mundo. A igreja de Cristo está de fora? Não está. Porque a igreja de Cristo tem o seu papel durante essa pandemia. Nós temos o nosso papel de igreja. Está morrendo alguns? Toda batalha tem os soldados que tombam, né? Eu acho engraçado lá na página de pastores, a Secretaria-Geral na Secretaria-Geral da Igreja Quadrangular, que todo mês sai o nome dos pastores que morreram, né? E eles não põem pastor que morreu, sabe assim, pastores que tombaram. Então, o soldado não morre, ele tombou. Né? Por isso que eles põem pastores que tombaram. Então, tem aqueles que são atingidos. Numa guerra, tem os soldados que são atingidos e até morrem. Nós dormimos, né? Vamos falar assim, nós não morremos. Nós adormecemos e o Senhor nos ressuscitará no dia do arrebatamento. Então, mas a igreja de Cristo não está de fora. Embora muitos, gente, tem muitos cristãos, tem muitos que eu chamo de igreja, cada um é uma igreja, porque cada um o Espírito Santo habita. Tem muitos cristãos que estão se colocando de fora. Que a Helena pregou hoje. Estão de fora por quê? Estão de fora porque não estão participando de cultos, nem online, nem presencial. Não estão fazendo nada, estão quietinhos dentro de casa, como se aguardando a volta de Cristo. Precisa ler Tessalonicenses, né, missionário Deus? 1º e 2º Tessalonicenses, tem que ler, para entender que Cristo ainda não voltou. É o princípio das dores. Cristo ainda não voltou, tem que entender que tem muitas almas para serem salvas. E hoje nós não temos a desculpa. Eu não posso ir e pregar, mas você pode pregar de onde você está. Né? Então, Deus não nos deixe de fora do que o Senhor está fazendo no mundo. E agora eu vou orar assim ao Senhor. Não deixe a igreja castanheira de fora de tudo que o Senhor está fazendo no mundo. Porque a igreja, irmãos, é como se fosse um farol nessa terra para guiar as pessoas. A igreja não pode se isolar, a igreja não pode ficar de fora. E Deus já nos deu todas as condições para nós estarmos dentro dos planos de Deus. Deus está contando conosco, gente. Cantar é muito fácil, né? A pessoa canta, né? Deus está contando contigo, né? Cantar é muito fácil, mas vamos lá para ver, né? E pregar a palavra. Vamos lá, igual a irmã, né? Chegou aqui e pediu a missionária Antônia orar de madrugada por uma pessoa que a gente nem conhece direito. Só conhecer ela? Então, vai orar por pessoas que ela nem conhece. Sobre esse estudo aí, estou fazendo aqui, é uma confirmação que Deus está me confirmando pela palavra que foi dita. Não, você estava bregando, eu estava lembrando da minha aula, que eu já estava pronta. Então, até parece que eu passei para... Então Deus está confirmando tudo ali. Você está falando. Então, está acomodando porque já era acomodado. Só que tem tempo incomodado, não é? É geral. E esse analista dizer assim, mas eu estou em casa, eu estou orando, estou jejuando, fazendo tudo. Oração, né? Ele deixou a igreja congregar no tempo dele. Quer dizer, orar em casa, ele recebe, né? Fora dessa pandemia, ele recebe a mesma coisa. Mas o tempo dele, as pessoas congregando, está na palavra. E as pessoas acham que congregar em casa não é. Porque ele quer a igreja vida. Então, a união faz o quê? Faz a força. Mas assim, se perguntar... A pastora não... A união faz açúcar. Açúcar. A união faz açúcar. Mas a pastora quer sozinha, que estourar eu estou na hora. Mas tudo dentro de casa. não tem como, gente. Isso aí é título, A gente. pastora está lá, estou congregando dentro de casa, estou ajudando a oração. Não. Isso é título. Esse negócio pastor... igual eu falei, Pedro falou, nós somos sacerdócio santo. Isso é título. O pastor administra a igreja. Mas na hora do espiritual, da mensagem, de tudo, não é o pastor. Todos somos responsáveis. Do menor ao maior, da criança ao mais velho.
todos somos responsáveis em ganhar almas. A igreja tem que sair dessa de passar a responsabilidade para o outro e aprender que todos nós temos que apresentar a Deus os nossos frutos, irmãos. Tá achando que fruto é cantar no altar, dançar, vir nos cultos, formar campanha? Isso a gente faz para nós, para a nossa vida espiritual. A gente faz uma campanha para a gente receber a bênção de Deus, para a gente se aproximar de Deus. Isso tudo é proveito nosso. Mas ganhar almas é obrigação de todos nós. Todos. Pregar o evangelho é obrigação. E não tem essa que, o que eu vou pregar? Como que eu vou pregar? Eu nem anotei aqui, mas eu vou pegar a anotação lá do meu caderno para a próxima aula, que fala o seguinte: pregar vou falar nas minhas palavras, tá? Na próxima aula eu vou falar direitinho, igual eu vi ontem no estudo que eu fiz. Pregar você fala a palavra. Não interessa se a pessoa está morrendo, se a pessoa está com saúde, se a pessoa entendeu, se não entendeu, se a pessoa te levou a sério ou não. Não interessa. A nossa obrigação é pregar a palavra. Só isso. É pregar, gente. É falar o que a gente sabe, é falar o que Deus fez na nossa vida, é pregar a salvação. Essa é a nossa obrigação. Nós não temos que preocupar se a pessoa deu ouvidos à nossa palavra que nós pregamos. Nós temos que pregar. A função do Espírito Santo é levar a palavra que nós pregamos ao coração da pessoa. Então, pode não ser na hora ou pode ser na hora, mas isso não é função nossa. Você pode pregar e a pessoa debochar de você. Problema, nós fizemos a nossa parte. E nós não temos que fazer a parte do Espírito Santo. Tem cristão que quer fazer a parte do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a dele. Não tem isso, gente. Nós não conseguimos fazer a parte do Espírito Santo. Deus conhece o coração, nós não. Então a função do Espírito Santo é levar a palavra. Ou seja, nós pregamos a Cristo, a palavra de salvação. A função de Cristo já foi feita, morreu por nós. A nossa função, pregar a palavra de salvação. Pregar a Cristo. A função de Cristo, a função do Espírito Santo, levar a palavra ao coração da pessoa. E a função de Deus, receber a pessoa em nome de Jesus. Então todos temos a nossa função, tudo separadinho. Não é mesmo? Tudo separado. Faça só a sua função. Você que está em casa, faça a sua parte. Eu não vou pregar para aquela pessoa porque ela não vai ouvir. Ela vai rir de mim e debochar. O problema é da pessoa, nós não temos nada com isso. Isso não é a nossa parte. Tá? Preocupar se a semente vai ser lançada em terra fértil ou na pedra, ou se vai ser lançada lá em terra rasa. Isso não nos interessa. O importante é nós pregarmos a palavra. Amém? Uma vez eu estava dentro do ônibus e a pessoa estava pregando, normalmente, né, pregando a palavra com uma outra pessoa que estava ao lado dela. E eu via que a pessoa estava num deboche, assim, enfadada, né? Mas ela continuou pregando. Ela achou que estava pregando para aquela, mas atrás dela, e observando, tinha uma pessoa que estava comendo as palavras. Por isso que eu falo, não entra na função do Espírito Santo, nós só prega. Então, na realidade, ela estava pregando para quem estava atrás. E ela não sabia, ela achou que estava pregando. Mas ela não parou. Não parou. Ela continuou. Isso é evangelizar, irmãos. Isso é pregar a palavra. Amém? Não, e é engraçado do evangelismo, né? Que nós acabamos de colocar aí agora. A sua função é pregar. Às vezes a pessoa fica só concentrada naquela pessoa só. E esquece que tem as pessoas ao redor ouvindo. Mas o vento do Espírito, ele não pode estar prestando atenção porque ele acha que no caso está intrometendo na conversa dos dois. Mas quando é a palavra querendo ou não, aquelas vezes que ele escutou há muitos anos, volta tudo à tona. Volta tudo, né? Volta tudo. Então, assim, as pessoas hoje têm medo de falar de como eu vou pregar, como eu vou falar e tudo mais. Fala sobre gratidão. Igual, nós mesmos, a cada dia, nós somos, né, gratos a Deus. Gratos a Deus todos os dias. Porque, mesmo com essa situação,
nós estamos passando, nós cremos que essa epidemia ela vai acabar no nome de Jesus. Amém. E em todas as coisas não nos tem faltado nada. Ninguém que fala que eu estou morrendo de fome, que é a fala popular, morrendo, não, você está com fome, porque vive secar. Então, assim, agradecer, pelo menos assim, fala da graça de Deus, que isso através disso pode, né, transformar e ser usado. E lembrar também que todos nós, antes de termos o ministério, Deus nos chamou. Nós fomos reconciliados com Ele. Então, aprendemos, vamos passar para outro. Não importa se vai dar crédito ou não. Igual na escola da semana passada que a missionária Guilherme estava falando de Isaías. Quem deu crédito à palavra do Senhor? Quem deu crédito? Mas ela não chegou até nós? Milhares e milhares e milhares. Olha quanto tempo. Isaías não chamou Ciro antes de Ciro nascer? Aconteceu acho que 300 anos depois, eu disse. Isaías chamou Ciro para libertar Israel. Ele chamou. O homem nem tinha nascido. O homem, a avó dele não tinha nascido. Mas Isaías chamou pelo Espírito Santo. E tu, Ciro, pelo nome. Por isso que eu falo, profecia tem nome e endereço. Esse negócio de ficar falando aí coisas que a gente já sabe. Esse negócio de a gente ficar falando, vai acontecer isso e tal. Gente, é muito fácil eu falar, ligar para a pessoa e falar assim, Deus me revelou que você está angustiado. Gente, até nós temos os nossos momentos de angústia nessa situação. A gente começa a pensar na nossa casa, na nossa família, naqueles que são nossos que não estão nem aí, estão se reunindo como se nada estivesse acontecendo. A gente pensa neles, a gente angustia. Então é muito fácil falar uma profecia, ligar para mim, Deus me revelou que você está angustiado. Deus me revelou que você está triste, que você está com medo. Deus não revelou nada. A gente que sabe que a pessoa está assim. Né? Então, eu falo, profecia tem nome e endereço, porque as profecias bíblicas, o que Deus falou para Ananias, né? Lá, o que pregou para Paulo. Deus falou assim, Ananias, vai à casa tal, e lá você vai encontrar o meu servo que está cego. Você vai orar para ele e ele vai enxergar. Isso é profecia. Deus falou com o... Como que fala? O capitão 100? Como fala o capitão 100 homens? Como que fala o nome dele na Bíblia? O centurião. Centurião. Deus falou com o centurião, olha, vai até a casa de Pedro, vai até a rua direita, na casa tal, Cornélio. Centurião Cornélio, vai até a casa, na rua tal, lá tem um homem chamado Pedro, e você vai mandar ele vir aqui. Cornélio estava orando. E Deus mandou Cornélio mandar homens e buscar quem? Pedro. Cornélio nunca conhecia Pedro. Vai ver que Cornélio nunca tinha passado na rua direita. Mas Deus falou, ele está lá na rua tal. E foi lá e buscou. Profeta. Aí foi um anjo, né? Aí não foi o profeta, foi um anjo. Mas Cornélio foi o profeta, que agora são tal rua. Só um minutinho, né? Quando Jesus falou com aqueles homens, olha, vocês vão lá na praça, vocês vão ficar parados lá na praça. Na hora que passar um homem com um jarro na cabeça, vocês vão seguir ele. Quando você chegar no portão que ele entrar, vocês vão perguntar, onde vai celebrar a ceia? Nós viemos aqui para preparar a ceia do Senhor. Profeta, irmãos, ia passar o homem com um jarro na cabeça. Isso é profecia. Pode falar, Ana. Sobre isso aí, pastor, igual você vê que eu moro lá, condomínio, né? Então, o condomínio lá está precisando ser arrumado, né? Porque na metade das casas são lajes. E com a chuva que teve, a água foi casando por baixo assim e as casas estão brincando. E prejudica todos. Prejudicou todos. Mas aquele negócio, ninguém quer contribuir para arrumar. Aí, sexta-feira, foi uma moradora lá, casal da casa dela e foi morar na casa da irmã por causa disso. E aí do meu lado assim. Na sexta-feira eu estou vindo culto. Ela falou assim, Leandro, você está em casa? Eu disse, estou, mas eu vou para a igreja, eu estou precisando de conversar com você as coisas aqui do condomínio. Eu falei assim, então pode vir, vou esperar. Lembra como é que nós vamos fazer? O serviço tem que ser feito. Tem que ser, senão vai todo mundo perder as casas. Tem que ser feito. O perigo está na frente de casa.
Cada um, mas um não quer pagar, o outro não quer. Como que nós vamos fazer? Vamos pagar. Eu passei para ela R$ 750 para ajudar no pedreiro e na construção. Tem uma moradora lá que falou que não vai pagar. Eu falei, a gente paga a parte dela. Deus proverá para nós. Aí, só que ela é muito assim, desesperada, sabe? Aí, falou assim, então nós vamos marcar uma reunião para sábado. Eu falei assim, já vem a reunião. Já fizeram 3 reuniões, não resolve nada. Aí, à noite, sexta-feira, no meu quarto, eu orei e pedi a Deus que as pessoas entrassem em comunhão ali, que cada um reunisse, mas falasse para poder estar melhor do que ela esperava. O que ia caçar confusão foi o que aceitou e a obra da A oração. Poder da oração. E ela estava super desesperada. Porque é um bem para todos, né? É. Então, eu vou passar essa parte aqui rapidinho, que na próxima aula eu vou pegar de volta essa parte. Qual que é o mais simples, irmãos? O mais simples é o discipulado online. Porque todos nós temos condições de fazer. A senhora também tem, irmã Marisa. Gente, no Facebook meu, eu estou recebendo convite de amizade de aquelas doninhas, tudo na dolaria, que é a senhora idosa, irmã Nésia, aquela que mora lá em cima, que morava em frente à casa da Vera, que eu esqueci o nome dela, irmã Dina. Então, as irmãs mais simples do Olaria estão mandando convite de amizade pelo Facebook. Quer dizer, elas quebraram a barreira e aprenderam a mexer. Então, o mais simples é o discipulado online, porque Deus já nos deu essa condição. Eu estou falando aqui da nossa igreja. Aí vem o caso da missionária Antônia. Missionária Antônia no WhatsApp, nos estados. Ela vive mostrando, eu não faço estados. Eu não faço estados. Mas a missionária Antônia, eu que sou eu que falo, já mexo há mais tempo com o celular, tá, missionária? Mas a missionária Antônia, todo dia está lá postando os estados. É Deus que me fala que minha mãe fosse uma coisa legal. Entendeu? Então nós temos, irmãos, que caminhar assim. Outra coisa, você não tem celular, não tem WhatsApp, mas você tem um telefone em casa. Quem aqui não tem telefone em casa? Todo mundo tem, né? Não, mas tem o seu celular, né? De qualquer forma. Então, nós podemos ligar para as pessoas, até mesmo as pessoas da igreja, irmãos. Nós podemos mandar um zap. As pessoas que não estão vindo no culto, manda um zap, como você está, procura saber, isso é o mínimo, isso é o cuidado uns com os outros, né? Nós lá do estado, só lá dos Estados Unidos, não faz uma mensagem não, eu me repeti uma mensagem que eu mandei, vocês foi 4 ou 5, falando sobre Jó, e depois eu falei sobre a quarentena em casa. Eles já pediram para nada, nos Estados Unidos. Nos Estados, está vendo como que hoje a mensagem. Porque naquele tempo que alcançava. Naquela época, o que alcançava outros lugares eram as cartas. É essa comparação que eu quero fazer com você. As cartas alcançavam qualquer parte daquele mundo ali, da Ásia, né? Da Roma, aquela parte toda ali, as cartas alcançavam. E Paulo preso podia escrever a carta. Ele não podia ir, mas ele podia escrever a carta. Hoje, o WhatsApp, ele alcança qualquer parte do mundo, gente. Ele só não alcança os países fechados, por enquanto. Mas em breve vai alcançar. Então, nós podemos mandar um zap, sim. Perguntar a pessoa como ela está. Nós podemos orar junto com a pessoa. Podemos orar, sim. Ah, mas eu não tenho crédito no meu telefone. Mas se você tem... como fala? A rede, né? A rede, né? Você tem a internet? Você tem a internet em casa? Liga no zap. Ore com a pessoa. Você nem vai gastar. Né? Você já está pagando a internet. Ore com a pessoa, ore. É necessário. Tem muitas pessoas na nossa igreja que não estão assistindo o culto online. Eu estou falando de cuidado com os irmãos por enquanto. Não estão assistindo o culto online, não estão assistindo ao vivo, não estão assistindo no grupo, não estão participando de nada. Posso até citar nomes, a Rosângela, né? A irmã disse, né? Eu creio que ela está participando sim, mas ela está isolada, coitada.
Ela não está saindo de casa. A irmã disse, realmente não está Mas saindo. a gente assiste sim, porque a Vanessa sempre entra. Né? Mas é bom ligar para ela, né? A última vez que eu liguei, ela estava bem triste. Está indo só no banco, né? Porque era um grupo de risco muito alto. Tem muita gente que não está vindo aos cultos, gente. A Luzia, né? A Luzia é mais popular, ela está assistindo, né? Mas é bom dar uma ligada. Gente, nós precisamos ser igreja, mesmo estando afastado. Pode falar, missionário Antônio. Sobre. Está acabando, amor. Sobre quem não tem. Não tem a pastora falou, às vezes você fala assim, não tem crédito no celular. Vou dar uma dica. A Oi tem um plano, você faz um plano, você compra o chip da Oi, cadastra na promoção de R$25, aí põe R$25, assim por exemplo, eu sou à noite, daqui um mês mais 25. Você vai ganhar 44.698 de bônus. Eu tenho isso. Você pode falar para São Paulo, Estados Unidos, qualquer operadora. Tá vendo? Claro, Eu pago R$50 por mês. é só você pagar pagar o na internet, não sei quantas gigas, quantas megas. Tá vendo, gente? Tá vendo? Hoje está tudo fácil, Deus está facilitando. Isso antes era para rico, hoje é para todo mundo, para toda igreja, gente. O mais simples pode fazer isso. Então nós. Tá vendo? Oi? Lembrei da propaganda que a menina fala, oi? Então, precisamos até propaganda aí, né? Então, gente, a gente pode orar junto pelo telefone. Às vezes as pessoas me ligam, pode orar para aquele que não é da igreja, nós podemos aconselhar, nós podemos levar a palavra de esperança, nós podemos levar informações para as pessoas, porque às vezes as pessoas estão lá só vendo, morreu tantas pessoas no Brasil, mas você pode falar assim, muito mais, pega os números lá, tantas pessoas ficaram curadas do coronavírus. Porque a mídia só mostra o negativo. Nós podemos levar o positivo. Nós podemos levar a informação como a pessoa deve se cuidar. A máscara não é um salva-vidas, a máscara não é 100%. O 100% é a distância, né? Que você fica das pessoas. Você tem que ficar uma distância mais adequada das pessoas. Isso não acontece dentro do ônibus, né? Porque eles não estão nem aí, o ônibus está super lotado. Mas a gente ora também antes de sair de casa. Como está a situação do bairro? Olha, o banco abriu, mas o Santander está lotado. Não vai no Santander, a caixa está lotada. Se você mexe nos caixas eletrônicos, deixa para você ir depois do fechamento do banco, fechando 2 horas ainda, né, dona? Então vai depois de 2, se você recebe um caixa eletrônico, lá para as 4, que está vazio. Conheço horário, 4h30, 5 horas. Podemos se informar, que a pessoa acha que ela tem que estar no banco 9 horas da manhã, 8 horas da manhã. Porque o banco está abrindo 10 e está fechando às 2. Não, ele está abrindo 8. Não, é porque, assim, a caixa, especificamente, acho que a caixa do Banco do Brasil é realmente de 8 até as 12. Mas os outros de 10 às 12. Itaú, 10 às Bradesco, Mercantil, esse negócio, de 10 às 12 da Tá tarde. vendo? Eu acho Uma e é até um informação. absurdo, né? Abrir 10 horas da manhã e fechar Aí 2 tá horas, juntando, nem sabe? 2, 1h30 da tarde. Porque 1h30 é a cena. Aí, ó, falando na Lúcia chegou. Então, essas informações, nem eu sabia, tá vendo? A gente pode ter essas informações para a pessoa, falar para a pessoa não desanimar, dar palavra de esperança para a pessoa. Outra coisa, precisamos aproveitar as ferramentas que Deus nos deu para evangelizar. Quais são essas ferramentas, irmão? O que nós temos, irmão, hoje? O telefone, né, o WhatsApp, alguns têm Facebook, outros não. Senhorita pode abrir mais o WhatsApp, mandar mais mensagem, que essa aqui é contra o WhatsApp, não sei porquê. Então é isso que nós temos. Nós não podemos ir na casa da pessoa hoje, irmãos. Nem é bom, porque as pessoas que estão em casa estão em isolamento. Então não é bom a gente ficar visitando os outros, para a segurança da pessoa e para a nossa segurança. Mas nós podemos ligar. Coronavírus não passa pela mensagem de WhatsApp, ela não passa pela ligação. Entendeu?
mas a palavra de Deus faz. Os evangelistas do Novo Testamento reinventaram e alcançaram nações através das cartas. Não foi? Estou terminando aqui essa parte. Então, através das cartas, os evangelistas reinventaram. Não foi? Paulo, você está preso, o que a gente vai fazer? Preocupa não, eu vou escrever uma carta e você lê. Paulo, mas você está aqui, tem que resolver o problema aqui na Ásia. Eu estou doido para ir em Roma, Paulo falando, eu estou doido para ir em Roma. Não, eu preciso ir em Roma, mas eu não posso ir agora. Eu vou escrever uma carta para Roma e vocês levam para mim. Entenderam? Eles reinventaram. Eu prego a palavra de Deus através de cartas. Ô Paulo, você está aqui em Corinto, mas lá na região de Gálatas, a primeira região que você evangelizou, o judaísmo está entrando lá. E Paulo, eu não posso ir lá agora, gente, eu não posso, eu estou ocupada aqui em Corinto, eu tenho esse povo para cuidar, eu tenho que organizar essa igreja, mas eu vou escrever uma carta para o pessoal de Gálatas, vocês levam a carta para mim? Levamos. Ele ditava, algumas vezes ele escrevia, outras vezes ele só ditava, escrevia e formou essa carta maravilhosa aos Gálatas, falando da liberdade cristã, né? Falando do judaísmo, que eles são livres do judaísmo. Entenderam? Então, irmãos, assim como eles reinventaram, nós também estamos nos reinventando agora. Nós podemos ir na casa da pessoa? Não. Que, mano? Mas nós podemos entrar na casa da pessoa não presencial. Ganhar almas. Pastor, eu até 30 segundos aqui, Paulo, por mais situação de ministério que ele está, ele não trabalhou sozinho, né? Teve inclusive o destaque de um especial no final do seu ministério, que foi Timóteo, né? Quando ele iniciou com Barnabé a situação, Barnabé foi com João Marcos e ele foi com Silas para outros lugares, aí teve Epafrodito e outros não. Quer dizer, mesmo assim que ele preocupado que ele queria ir, mas tinha pessoas para continuar o que ele estava fazendo. E Paulo morreu, eu estou lendo Pedro, as epístolas de Pedro, né? Esse dia, ontem, hoje, eu vou terminar, eu estou lendo as epístolas de Pedro, irmãos. Pedro continuou o ministério de Paulo, cuidando das igrejas de Paulo, após a morte de Paulo. Então, na próxima aula, gente, eu vou falar com vocês, vou fazer uma lista sobre vários cursos gratuitos que estão tendo. Quem se interessar, né, online, para falar sobre mídia social. E eu vou dar também algumas ferramentas online que a gente pode utilizar, irmãos. Às vezes você vê você recebe um cartaz bonito, eu vou até colocar uns no grupo hoje, você recebe, e isso é o quê? São ferramentas online. A gente faz no celular e não pensa assim, eu não consigo. Ô, gente, eu quebrei a cabeça, mas eu estou conseguindo fazer. E algumas coisas que eu aprendi ontem também, para a gente evangelizar, tá? Eu vou tentar, ainda não tentei fazer, mas ele ensinou como a gente pega, né? Uma ferramenta aí que a gente pega pedaços de filmes de Jesus e a gente escreve e manda para a pessoa. Por exemplo, aqueles filmes que aparece Jesus sendo maltratado, ressuscitando, eles têm tudo lá nessa plataforma e a gente consegue salvar e enviar para as pessoas com a mensagem bíblica. Então, nós vamos fazer, conforme, né, falou o Eclesiastes, né? Tudo que tiver na mão para fazer, você faz, conforme as suas forças. Não deu certo nessa? Vamos fazer do jeito desse, mas nós vamos fazer do nosso jeito, do jeito que o Espírito Santo nos ensina. Amém? Em nome de Jesus. É difícil? Ô, gente, às vezes a maior dificuldade está nas barreiras que nós colocamos. Os impedimentos, quem coloca somos nós, né? A Lena tinha um impedimento com o WhatsApp, agora já está mudando de telefone para ela ter um WhatsApp. Entenderam? Então, não vamos deixar nós mesmos impedir, porque o demônio não tem poder sobre nós, não, gente.
O problema não é demônio, não. O problema é nós mesmos. E esse negócio que eu não sei, o Espírito Santo nos dá sabedoria. Tá, gente? Não tem essa que eu não sei, não. O Espírito Santo nos dá condições de sabedoria. E por mais que a pessoa não sabe, um telefone ela saberá. Né? Então, nós vamos deixar o restante para a próxima aula, domingo que vem. Já estou Essa mulher que foi aqui, ela falou comigo assim, eu estou precisando de devolver meu dízimo e oferta. Não falou para entregar ou mandar aqui, né? Quer dizer, ela se inventaram para isso, né? Tá vendo? Eu sou dizimento, eu mesmo que na igreja eu estou ofertando. Eu estou sentindo falta de entregar, de devolver. Quer dizer, ela está compensando em devolver. Não entregar ou fazer aquilo, porque né, certamente ela vai entregar, ela na igreja ela não está congregando, não? Aí, é uma oportunidade, tá vendo? Vamos falar assim, ela pode não estar desviada, mas está afastada da presença de Deus. Mas nesse momento ela entrou em oração através de mensagens que ela ouviu da mensagem da missionária Antônia, e ela está na presença de Deus. Ela voltou para a presença de Deus. Que momento bom para ganhar pessoas que não estão congregando. E outra coisa, irmãos, não tem essa que, eu estou afastado. Ô, irmãos, Jesus voltando, irmãos, nós temos que estar na presença dele, nós temos que estar congregando. Amém? Em nome de Jesus. Deus vai falar. Irmãos, Você está aqui? Não sei se você tem. bom dia, paz seja convosco. Irmãos, é como a pastora falou aqui, também citou isso, a igreja, que somos nós, o ministério, tem que se reinventar. Na segunda-feira, olha só, a nossa igreja, ela é grande a nível mundial. Na segunda-feira, quando nós tivemos aquela reunião de liderança, quando a pastora convidou algumas pessoas aqui, porque tinha que ter o WhatsApp para participar, né, celular e tal, algumas pessoas foram selecionadas. 10 pessoas que foram participar. Quando eles anunciaram essa campanha, essa reunião, uma semana antes, eu falei assim, Beth, isso não vai dar certo. Aí, por que eu falei isso, Beth? A nossa igreja, ela é muito grande, E assim, irmãos, já há muitos anos estudando TI, a gente sabe disso, que para fazer transmissão ao vivo, isso não é tão simples assim. Tem que haver investimento, tem que alugar servidor, tem que fazer um bocado de coisa. Eu falei, Beth, isso não vai dar certo. Dito e feito, está aí o Wagner, minha mãe, a Vivi, foi só, ninguém conseguiu entrar, entrou um pouquinho, mas caiu. Ninguém conseguiu entrar, porque a igreja não estava preparada para isso. Entrou no YouTube. Aí o que eles fizeram? Migraram para o YouTube, não para a plataforma deles, porque, gente, isso aí, a igreja está, infelizmente, está atrasada com relação a isso. Edilson, mas a nossa igreja não tem, assim, um departamento de TI? Eu acredito que não. Mas não dá conta também. Eu acredito que não, porque se tiver, eu acho que isso é terceirizado, e se tiver, eles estão muito atrasados. Mas em compensação tinha um plano B. Você falou. Tinha um plano B, aí eu vou chegar, tinha um plano B. Mais ou menos eles já sabiam que não ia dar e migraram para o YouTube. Então, além de nós temos que se reinventar como igreja, eu falo para o Wagner, eu falo para a Lena, e eu falo para a Vivi, e eu falo para a Beth. Não adianta, gente, a tecnologia está aí, se atualizem, porque o nosso emprego vai depender da tecnologia. O meu agora é mais a Lena, no caso, né, como dona de casa, tá, Lena? É só um exemplo, esqueci a sua profissão? Doméstica, desculpa. Ela não. Doméstica. Não, mas eu chegar lá, eu vou chegar lá, eu vou só fazer isso aqui, dar ordem aqui, lavar isso aqui. Não, senhora. E se colocarem lá um tablet, como já tem nos Estados Unidos, a função de hoje, em 2 horas, arrumar a sala. Aí vai lá marcando. Em 1 hora, lavar o banheiro. Só um exemplo. Então, sim, a tecnologia, ela é real. Inclusive, irmãos, eu sei que já passou do horário, há mais ou menos uns 2 anos atrás, aqui na igreja, tá aqui só o bebê que participou. Eu dei um curso sobre a internet, sem bebê, sobre tecnologia, foi muito bom, era uma vez só por mês, entendeu? E assim que voltar, assim que tudo normalizar, eu vou de novo dar esse curso, porque a gente precisa, irmãos, estar conectados hoje direto, porque a tecnologia, ela não é uma realidade, ela não é um luxo hoje, ela já passou de necessidade hoje. Aqui, até a geladeira, vai depender, ligar a televisão, a geladeira, porque às vezes a pessoa fala, eu não sei mexer nisso e pronto. Mas a geladeira também hoje, ela é toda
Exatamente. Isso chama, é só um Wagner, isso chama internet das coisas. Eu posso daqui de casa sair daqui, um exemplo, mas pastora, vamos a pé. Eu deixei no micro-ondas lá um café para esquentar, aí aproximando de casa, só ligar o celular, que já vai ligar e esquentar. Isso é Só realidade. que esse coisa, eu tive uma entrevista de empregadora na sexta-feira, né, para uma vaga e tudo mais. A primeira coisa na entrevista que a entrevistadora já perguntou, sabe mexer com o computador da digitação? Exatamente. Você sabe mais ou menos os programas para conectar, para a gente resolver uma coisa e tudo mais? Não, sei com certeza. E assim, até na parte da engenharia que trabalha aqui da situação, a patroa dela, do trabalho dela, vai querer colocar um programa, que esse programa vai querer conversar frente a frente e falar, não preciso falar com você, eu não vou te dar o telefone, eu vou te falar ao vivo, para você fazer da conta, eu vou te orientar e vou te mostrar dizendo através de gestos. Aí não vai ter jeito, aí no caso vai ter se conectar. Passou, missionário Wagner, aquele tempo de que a pessoa que fez fazer serviço de portaria, atendeu o telefone, abriu o portão. Atendeu o telefone, abriu o portão. Atendeu o telefone, abriu o portão. Entendeu assim agora. Então, irmãos, vocês que estão aqui, quem estiver assistindo, quem for assistir, né, em casa depois, porque a gente vai tentar colocar, porque de manhã está muito pesada a internet, então semana que vem, quando a pastora falar sobre as ferramentas, então assistam. E vamos colocar em prática, porque fazer curso, irmãos, aprender é muito bom. Amém? Então, curso a cabeça. É para todos, né? E é para todos, exatamente, para todos. É uma pequena E só uma coisinha, irmãos, olha que interessante para vocês verem. Não só a igreja que vai mudar depois dessa pandemia, mas como o mundo também. Essa semana, algum tempo atrás, eu estava fazendo algumas pesquisas de computadores para casa. E assim, a gente via uma ou duas ofertas lá por aí. Ontem eu fui fazer a pesquisa de um tablet, irmãos, era muitas opções que tinham. Ou seja, o mundo vai ser diferente depois que isso acabar. Então se preparem. Oi? Não muda simultaneamente. Por isso que fala, um momento de reflexão e depois que mudar o de assunto e refletir. Amém? Então, curva a cabeça, amém? Vamos pegar as ofertas para quem trouxe, para encerrar a nossa aula. Amém? Glória a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai que está nos céus, te louvamos por esse momento maravilhoso que estamos aqui, Senhor, para glorificar, exaltar e louvar o seu nome, Senhor. Obrigado pelo culto que nós tivemos hoje, pelos louvores, pela pregação, as ministrações e agora pela aula, Senhor. Continua falando com o teu povo, igreja. Abençoe quem está presente, quem está assistindo, quem ainda vai assistir, Senhor. Ser com cada um de nós, abençoando hoje para sempre. Abençoe quem vai ofertar hoje, Senhor. Temos pessoas em tuas mãos e prospera a vida no nome de Jesus. Ser com a tua igreja e com o teu povo. E nos abençoe para a glória do Pai, do Filho e do Espírito de Deus. Amém e amém, Jesus. Com o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a doce comunhão do Espírito Santo, seja com todos nós, hoje para sempre. Deus abençoe a todos. Um bom domingo, no nome de Jesus. Eu tenho que parar com isso.